Oi, eu sou a Luísa Corsi. E eu sou a Mariana Corsi. Somos irmãs millennials, no sentido meio perdidas depois que fizemos 30 anos. Na verdade, acabamos de nos dar conta que viramos cringe. Você também? Então sejam bem-vindos ao De Repente Cringe. Luli, hoje vamos falar sobre um tema. Sim, a gente vai entrar fundo no casamento. Vamos lá, tô animada. Vamos lá. E assim, gente, a gente vai conversar sobre casamento, porque eu e a Luli, nós somos casadas, né? E assim, a maioria das nossas amigas, enfim, esse assunto. A gente sempre fala aqui, né, sobre algum assunto que a gente fala com as nossas amigas, que a gente conversa. Mas eu acho também que dá pra levar muito, assim, mesmo que você não seja casada, mesmo que você não queira casar. Eu acho que dá pra levar o que a gente vai falar aqui pra vários relacionamentos da vida mesmo, né? Exatamente, a ideia é essa. A gente vai focar, obviamente, em casamento, que é o tema, mas vocês podem levar essas conversas pra relacionamentos com namorado, com amigos, enfim. E outra coisa, a gente vai falar muito assim também, marido, enfim, porque, né, a gente vive um relacionamento heterossexual. Mas assim, também, se você tiver, né, outro tipo de relacionamento, Sinta-se enfim, incluída. sinta-se incluída, Ou tá? incluído. Sempre aqui. Luli, primeira coisa que eu queria te perguntar, tá? Tá. Você sempre sonhou em casar? Como que foi isso? Então, Nana, eu acho que eu sempre fui uma pessoa mais… Eu sempre gostei muito de crianças. Eu acho que mais do que o casar, eu sempre sonhei em ter filhos. Porque eu tenho essa coisa maternal, eu sempre gostei muito, é uma coisa minha. Lembra quando a gente era pequena? Tipo, Não, você sempre teve super paciência com criança, sempre gostou de brincar com criança. eu gosto de brincar. Assim, é real, assim. Então, eu acho que era uma coisa muito minha, essa coisa dos filhos, que pra mim era mais forte do que o casamento em si. E como eu acreditava que, assim, eu pensava que, nossa, para ter filhos, eu preciso casar. Né? Então era uma coisa assim, mais a ver com os filhos, eu pensando hoje. Eu sempre sonhei em casar, mas era também muito por essa coisa da família, sabe? Da família, dos filhos. Então acho que vinha um conjunto. Mas sim, eu sempre sonhei. Mas teve alguns momentos da minha vida que talvez eu achei que eu não fosse casar, sério, eu achava. Sério? Mas eu acho que assim, Não, eu pensava assim, nossa, isso eu não… Não, tudo bem. Né? Eu pensava Tudo bem se eu não casar, talvez. É que você queria ter filho, né? É isso, Ponto. mas eu pensava, daí eu até desconstruí isso, que eu pensei, nossa, e se não casar, qual pode ser uma opção pra eu ter filho? Porque eu sabia que eu queria ter filho de todo jeito. Então, até pensei, né, em adoção, eu pensei em congelar óvulos, talvez fazer uma produção independente. Então, assim, cheguei a pensar em outras… Comecei a pensar em outras possibilidades. Quando eu vi que talvez… Eu falei, será que eu não vou casar? Será… Entendeu? Acho que bate quando… Porque eu conheci o Beto, conheci assim, eu já conhecia, mas eu comecei a namorar, eu tinha 29 anos. E eu acho que é uma fase que, pra muitas mulheres, tipo, 29 solteira, hoje eu vejo que, assim, nossa, é muito nova, não tem nada a ver. Você pode ir muito bem, você tem muito tempo ainda pra conhecer uma pessoa e casar, se essa for sua vontade, for seu sonho. Mas é uma idade que às vezes pega, a gente falou isso no primeiro episódio, né? Então acho que é uma idade que a gente fica perguntando, nossa, será que eu nunca vou achar ninguém e tal? E isso passou um pouco pela minha cabeça. E eu comecei a contemplar outras possibilidades, entendeu? Acho que no fundo eu sempre acreditei que eu fosse achar alguém legal, assim, sabe? Mas eu comecei, assim, a talvez contemplar outras possibilidades de felicidade que não fossem só essa, sabe? Sim. E você, Nana, conta pra gente. Então, eu nunca fui, né, muito maternal, assim, eu acho. Ao contrário da Luli. Não sei. Nunca foi meu sonho casar e ter filhos. Assim, não que eu achava que isso não aconteceria. Eu achava que, eventualmente, eu casaria e teria filhos. Mas nunca foi um sonho pra mim. Eu nunca… fiquei sonhando, aquele casamento, a família perfeita. Não. Mas assim, eu comecei a namorar muito nova, né? Tinha 16 anos. Um baby. Um baby, praticamente. E assim, né? Meu primeiro namorado foi meu marido. Então… Gente, isso é muito legal. É muito surreal, Não, na verdade, pra mim. É surreal. Eu era muito… Assim, a gente era criança, né? Mas até é engraçado que, assim… Eu e o Lipe, a gente namorou 10 anos antes de casar. Eu casei com 26. Eu acho super nova. E assim, é até engraçado, porque na viagem que ele me pediu em casamento, eu tinha 25. Eu tava fazendo as contas ontem, tá? Eu tinha 25 anos quando ele me pediu em casamento, quando eu fiquei noiva. E aquela viagem, você lembra que tava todo mundo… Gente, eu não tinha noção que ele ia me pedir em casamento. Tipo assim, eu tava…
Assim, fora do ar. Tipo, eu não tinha nenhuma expectativa. Nenhuma, porque eu sempre fui muito tranquila em relação a isso mesmo, assim. Mas tem uma coisa também. Eu tinha 25. Com certeza, se eu tivesse 29 ou 30, eu ia estar sentindo essa pressão, como você falou. É que eu era muito nova, então não Pode tinha ser. isso. Mas assim, é muito engraçado. Daí eu cheguei, né, fiquei noiva e tal. Minhas amigas, eu ia matar o Lipe se ele não dividisse. Lembra? É que você já Inclusive, sabia, né? Gente, eu estava nervosa a viagem inteira, porque eu sabia que o Lipe ia pedir a Nana em casamento. E assim, eu ficava nervosa. Eu tava assim, estressada com o Lipe. O Lipe falou: nossa, gente, essa cunhada, ela é insuportável. Porque eu ficava, Lipe, e aí? Você não vai pedir? Não, Pelo amor de Deus. Não, e ele pediu, tipo assim, no terceiro destino que a gente foi. Como que ele aguentou, gente? Pelo amor de Deus. Eu falei, Lipe, chega e já pede, que ela vai ficar Não. boazinha. Ela vai ficar bem-humorada a viagem inteira. Não, e eu não tava… Gente, sério, eu sou, assim, muito, muito tranquila. E quando eu conto, assim, as pessoas não acreditam. Falam assim, não é possível que ela não tava esperando, que ela não… Sabe? Porque normalmente tem essa pressão quando você Sim, namorou muito tempo. E eu falo, gente, a Mariana não é assim. Eu estava colocando mais pressão no próprio marido dela do que ela própria, Não, eu sabe? tava zero, assim, zero. E também a gente, né, eu e o Lipe, a gente é super pé no chão. A gente… Tudo bem, a gente namorou muito tempo, mas daí a gente era muito novo. Então, vamos, né, nos estabelecer profissionalmente, financeiramente, tudo mais, né, antes de casar. Então, foi isso, na verdade. E eu não… Mas sonho mesmo, nunca tive. Dana, e uma coisa que eu vou perguntar pra você, porque eu, por exemplo, eu já tinha tido outras vivências, por exemplo, de morar sozinha, até morar com o Beto também. Você tinha tido a experiência de morar com uma outra família quando você fez intercâmbio, mas você nunca morou sozinha. Não. Então, a primeira vez que você realmente saiu da casa dos pais pra uma outra configuração familiar que não fosse de filha, foi com o casamento. E normalmente isso é uma mudança muito grande, né? Sim. Como foi isso? Quais foram as maiores dificuldades? Você teve dificuldade? Conta pra gente. Não, eu lembro que eu achava que ia ser mais fácil. Porque assim, eu e o Lipe, como a gente namorou muito tempo, tem aquela impressão que você conhece a pessoa 100%. Tipo assim, você não tem mais nada ali pra descobrir, né? Então, super certo, você já sabe tudo e tal. Mas, gente, não é bem assim, né? Quando você mora com uma pessoa e vem tudo, né, aquilo do casamento. Porque assim, a gente morou junto depois de casar mesmo. Foi aquela coisa bem tradicional. Então, assim, eu achava que tava… né, tudo já ali 100% descoberto. Mas não, a gente, né, vai se descobrindo também outras coisas. Só que eu acho, assim, que o que pegou um pouco no começo do nosso casamento foi que a gente casou em 2019 e 2020 teve a pandemia. E, gente, eu nem vou falar sobre pandemia aqui, tá? Muito chato esse assunto, enfim. Não queremos falar sobre isso, ficou pra trás. Mas eu acho que isso gerou muita ansiedade pra mim. Porque, o que eu achei? Não, a gente vai casar. E a gente vai aproveitar. Vamos viajar, nossa, agora né, antes da gente ter filho, vamos aproveitar um monte, altas aventuras. Detalhe, eu nem sou aventureira, mas, tipo, eu tinha essa expectativa, sei lá de onde. Mas, enfim, então tinha isso. E, assim, daí a gente ficou trancado em casa, né, porque não tinha o que fazer. Não tinha. Então, foi um momento de muito aprendizado também ali, sabe? E eu fiquei muito ansiosa. Hoje eu vejo… que era assim, gente, super white girl problems, né? Isso que eu queria viajar. Mas eu casasse e fiquei sem viajar por causa da pandemia. Mas, sério, assim, eu fiquei muito ansiosa em relação a isso, né? Mas eu acho que era a questão das expectativas frustradas Sim, também. aquilo que a gente falou, né? E eu acho que disso. bateu um pouco também, porque você é bem, como você falou, eu acho que você é bem organizada, assim. Então, acho que você tinha esse sonho, assim, eu vou casar, eu vou viajar, aproveitar para depois ter tipo filhos. Assim, eu já tava tudo cronometrado na minha cabeça, entendeu? Eu vou ficar 1 ou 2 anos ali, depois só vamos ter filho, né? Tipo, da gente ficar mais tranquilo em casa. Não foi isso que aconteceu, né? Muita gente, claro. Pandemia, além de tudo, teve, claro, o estresse todo que a pandemia já gerava. Então, eu lembro que você ficou bem afetada, ficou com super bastante afetada, medo. muito medo, né? Eu acho que, gente, de 10 pessoas, 9 se tornaram hipocondríacas durante a pandemia, certeza. Eu fui uma delas. Você já era, eu acho. E eu já era um pouco, tipo assim, só piorou. Então, teve tudo isso. Eu acho que isso afetou um pouco, sabe? E essa questão da convivência também, você achou que… Nossa, você dividir tudo com uma Sim, pessoa. não. E ainda mais
assim, não podendo sair, não podendo conviver tanto com outras pessoas. Sim. Eu acho que isso… Não, super. E eu, assim, eu sempre fui uma pessoa que valorizei muito meu tempo sozinha, o meu espaço. Você sabe disso, eu sempre fui assim. Sei bastante. Né? E hoje, e assim, até dosar isso, né? Hoje a gente vai falar sobre isso, como isso é importante. Mas até dosar isso também é uma adaptação, né? Como, assim, todas as mudanças da vida, eu acho que são adaptações. Mas no final, ficou tudo certo, ficou tudo ótimo. Mas você chegou a uma fase… Porque muita gente que tem namoros muito longos… Né, como você teve, quando casa, às vezes é um choque tão grande que às vezes até repensa, tipo, nossa, será que eu tô fazendo certo, tal? Porque eu namorei minha vida inteira. Algum momento você chegou a pensar nisso, assim? Zero. Nunca Você tinha pensei. certeza sempre. Foi uma coisa… o que eu quero saber… Imagina o Lipe ficar sabendo aqui. Não, eu não tinha certeza. Não, mas é que às vezes você, né? Mas enfim, sempre foi… Não, sim, eu até poderia pensar, nossa, será que eu deveria ter Aproveitado tido mais mais. experiências? Enfim, não, zero. Pra você foi o caminho natural. Foi o das caminho coisas. natural, porque assim, muita gente fala, ai, que fofo, né? Você namorou a vida inteira a mesma pessoa. Realmente, super fofo, super legal, né? A gente tem uma super história, enfim, muita coisa pra contar. Eu acho, né, maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo, a gente passou por muitas fases juntos, sabe? Então, a gente até brinca, assim, é como se a gente tivesse, tipo, vários namoros diferentes. Porque a gente passou por todas as fases… Assim, as fases mais críticas, eu acho, da vida juntos. Que foi a adolescência, né? Super crítica. Daí, essa transição pro mundo adulto, né? Carreira, né? Todas as responsabilidades que vêm com isso. Então, não foi fácil, sabe? A gente Você teve já tinha que… várias dificuldades. A gente já tinha superado algumas coisas, né? Claro, com certeza. Então, na verdade, é uma super experiência também, sabe? Isso também por si Super. só já é uma grande experiência. Você passar com a mesma pessoa por tudo isso. Você já tem uma bagagem Com bem grande certeza. pra novas experiências e novas dificuldades que vão surgir. Isso é bem sim. muito legal mesmo. Eu não tinha pensado por esse lado. Muito legal. E assim, e fora assim, que você tem uma super ligação com a pessoa, sabe? Nossa. Tipo, é de uma vida, né? A pessoa te viu lá, Ai, gente, eu sou tipo, muito adolescente, uma criança, né? Então, assim, é tipo muito Love legal. Story da Taylor, real. Tipo Love Story da Taylor. E a gente acaba tendo também os mesmos amigos, sabe? Isso é muito legal, assim. Né? Que a nossa turma, na verdade, todos são nossos amigos, assim, de nós dois. Então isso é muito legal também. Muito mesmo. E você, Luli? Você já teve vários relacionamentos. E daí… Eu sou tipo mais a Taylor mesmo. tipo mais Taylor feelings. Não, eu sempre gostei Fala. de namorar. Sim, você sempre, tipo, emenda um namoro no outro, né? Namoros longos. Eu sempre gostei de namorar. Mas às vezes eu acho que eu tava meio perdida. Assim, sabe? Eu também acho. Eu acho que eu não tinha muito foco certo ali, sendo bem sincera. Faltava um foco ali. Não, às vezes assim, eu acho que às vezes eu não vou falar que eu escolhi as pessoas erradas, porque eu acho que isso talvez ali… Hoje a gente enxerga por outra perspectiva, Nossa. né? Tipo assim, é como você tava ali no momento, né? Acho que tudo é um aprendizado. Porque, sabe assim, é que talvez não era a pessoa certa pra eu casar, pra eu ter um relacionamento, exato. né, duradouro, assim. Não, é o que a gente fala também quando a gente é nova e tipo, ai, não é a pessoa certa. Gente, calma, eu não vou casar. No meu caso, tipo, eu casei realmente, mas assim, você não vai casar com essa pessoa, calma. Tipo, eu não vou casar. E muitas vezes eu sabia, sabe? Era talvez a pessoa que eu precisava ali no momento também, porque eu queria muito me dedicar à carreira. Então, assim, talvez eu também não ter tido esse relacionamento igual você teve, foi uma coisa que me possibilitou também, que eu viajei muito. Né? Eu aproveitei muito, eu foquei muito na minha carreira. Talvez se eu tivesse uma pessoa que eu não quisesse, né? Querendo ou não, gente, quando você tem uma pessoa que… Às vezes fica mais difícil você abrir mão. Você não quer, não é porque a pessoa não deixa, nem nada disso. Mas às vezes fica mais difícil. Eu vejo hoje com o meu relacionamento com o Beto, mesmo no começo, assim, eu não sentia tanta vontade de deixar a pessoa ir trabalhar e viajar, sabe? Igual antes, igual talvez em outro relacionamento que eu tinha um desprendimento maior. Então, talvez, assim, eram coisas que eu precisava naquele momento e tá tudo bem. Só que, como eu falei, né, quando eu cheguei com 29 anos e daí eu tava solteira, eu acho que bate aquela coisa pra quem sonhou em ser mãe. Eu acho que é uma coisa normal, mesmo que a gente tenta mudar isso, né? E mudar a nossa cabeça. A gente sabe Não, que é gente, muito… não adianta. É uma pressão, assim, muito… Assim, externa e interna. É muito enraizada já na nossa sociedade, é muito né? enraizada. É muito, muito. É muito enraizada. E daí, quando eu comecei a ficar com o Beto e tudo…
eu sempre falo isso e as pessoas… Isso é meio, tipo, um anti-romântico, né? Tipo, a história da Nana, tipo, love story, super romântico e tal. Eu acho que como eu e o Beto, a gente era mais velho já. Eu tinha quase 30, ele tinha, acho que, 34. Enfim, nós tínhamos passado por muitos relacionamentos. Tipo, o Beto também, eu também, vários relacionamentos. A gente já tava mais, assim, espertos em relação a isso. Eu acho que a gente começou o relacionamento, eu sabia que a gente tínhamos valores parecidos. Que era uma coisa que eu nunca me toquei tanto em outros relacionamentos. Que eu começava, tipo, não me importando se seria alguma coisa séria ou não. O Beto, eu sempre vi uma pessoa com valores parecidos com os meus. Com uma família parecida com as minhas. E com a minha. E pra mim, isso é importante pra um casamento. Pode ter pra outras pessoas, pode não ser importante. Mas pra mim, é uma coisa que é muito importante. Eu e a Nana tem isso também. A gente é muito família. Então, assim, sábado, domingo, a gente sai com os nossos pais. A gente vai muito… Então, assim, eu não conseguiria casar com uma pessoa, mesmo… E assim, gente, mesmo que eu amasse a pessoa, o relacionamento não ia sobreviver se fosse uma pessoa que não tivesse essa ligação com família, que não aceitasse tanto a minha família, que tá sempre com a gente. Tipo, minha mãe e meu pai, eles me ligam todo dia, sabe? Assim, e tem pessoas que não são assim, são mais individualistas, acreditam mais nessa configuração de familiar mais nuclear. Tipo, sou eu e você. Agora a família. Então vamos separar então, aí, pra né? mim, isso é muito importante, essa questão da família. Ele ser uma pessoa de Londrina também, pra mim… Foi muito bom, porque eu, apesar de morar em São Paulo, tudo… Eu, como sou muito família, pra mim era difícil pensar em mudar e morar em outra cidade. Pra mim, ia ser uma coisa que poderia ser difícil num relacionamento. Então, assim, foi uma decisão muito racional. Óbvio que eu não comecei o namoro pensando, vamos casar. Mas eu comecei pensando assim, nossa, eu acho que é um cara que pode dar certo, sabe? Óbvio, gente, que teve paixão, né? Eu achava o Beto um gato, tipo… Teve paixão e tudo. Nossa, aquela coisa meio adolescente, porque eu sou intensa, não conseguia ficar longe dele. Nossa, não, a Mariana não tem paciência pra mim, mas eu sou meio assim. Nossa, as legendas que eu faço no Instagram, gente, vergonha alheia, tipo… Gente, eu lembro quando, tipo assim, um mês de namoro, você postou… E eu tinha, tipo… 30 anos, Não, sabe, e você já. postou, tipo, com um mês de namoro. Eu falava, gente, até falava, mãe, você viu a Luísa? Tá, mas eu sou assim, entendeu? Mas não… Ai, gente… Sério. Não, olha, chocante. Mas… É que as pessoas acham a gente muito parecida, né? A gente já falou, mas a gente não tem nada a ver. E a Nana, tipo, com 10 anos, ela não posta nada, sabe? Não, eu com mês, tipo, amor da vida. Eu nem lembro a data, tipo, em um mês, assim, meu Deus do céu. Mas assim, ao mesmo tempo que eu tenho esse lado, eu tenho um lado racional muito forte também. Eu sempre soube que a gente tinha valores parecidos. E pra mim, foi uma evolução natural esse casamento. E não foi uma coisa que, assim, foi uma pressão também. Porque como… Meu sonho era ter filho, né? E como eu tinha congelado meus óvulos, pra mim isso foi uma coisa que me deu um fôlego muito grande. Porque eu realmente decidi congelar meus óvulos porque eu não queria ter essa pressão tão grande de ter que casar com alguém logo, pra querer ter filho logo, porque senão eu poderia não conseguir mais engravidar por causa da idade. Então, eu ter congelado meus óvulos, eu congelei no início do relacionamento meu com o Beto, assim, eu tinha decidido antes da gente começar a namorar, mas pra mim foi importante porque realmente eu não queria, tipo, eu ser a louca pra casar só pra ter filhos, porque daí eu não achava que eu iria estar fazendo uma escolha correta, pelos motivos corretos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tanto o Beto como eu, a gente se apaixonou e tudo, mas foi uma coisa também mais racional, sabe? Eu acho legal falar isso. Totalmente diferente dos seus outros relacionamentos. E totalmente diferente do seu no começo. Porque com 16 anos, você não tem esse pensamento. Foi uma coisa construída, sabe? E é isso que eu falo. Às vezes eu falo isso, as pessoas… Nossa, não teve romance? Gente, teve. Mas também teve esse lado racional. Porque se a gente não tivesse esses valores em comum… Na idade que eu tava, e querendo um relacionamento sério, porque era o que eu queria. Se você não quiser, tudo bem, mas assim, era o que eu queria. Eu ia, tipo, mas eu não ia levar tão a sério. Eu ia levar como uma coisa mais casual. Eu levei a sério desde o começo, porque eu sabia que acho que tinha um futuro ali por causa dos valores parecidos, sabe? E eu percebi a diferença de outros relacionamentos que não tinha nada a ver. Há quantos anos você é casada? Mesmo? Gente, então, agora eu sou ruim de data, porque eu só sou intensa assim no começo. Depois já passa. Depois eu já esqueci. Mas eu casei em outubro. É que teve pandemia, daí eu casei primeiro no civil. Eu lembro, verdade. E depois eu casei a festa religiosa, tem tipo 1 ano e meio, 1 ano e meio. E você é casada no 1 ano e meio, tem 2 filhos já?
Gente, eu diria que eu sou eficiente, Mariana. Eficiente intensa, Eu diria que eu sou eficiente. Só que eu e o Beto, a gente morou junto antes de casar. Não, é verdade. Então, a Foi minha transição diferente. também… Como foi sua transição? Eu ia te perguntar isso. Gente, eu não senti nada de… Zero, né? É que você é também muito adaptável. Muito mais que eu, assim, eu acho. Eu sou uma pessoa bem adaptável. O Beto é fácil também. É assim, o Beto é fácil, sabe? E eu acho que os dois, a gente gosta de ter nosso espaço. Então, nunca foi um problema isso. E eu acho que essa coisa da gente morar junto também em São Paulo… foi ótimo. Foi tipo um test drive mesmo, entendeu? Eu acho muito bom morar junto antes. Então, foi uma coisa boa. Então, assim, quando a gente já tinha morado juntos… Não era aquela coisa super oficial, assim. Mas a gente acabava morando juntos. Então, quando a gente casou, não teve uma transição, uma diferença. A maior diferença foi que daí, né? Eu tinha, lidar com uma casa… outras responsabilidades, Outras responsabilidades, assim, de casa mesmo, né? Que era um apartamento maior, tipo, mais isso, assim, que eu tive que lidar. Mas não foi uma coisa muito difícil pra mim, sabe? E você acha que… Porque a gente lê muito nessa coisa… que casamento, sei lá, tá fora de moda. Casamento tá fadado ao fracasso. Muita gente se separando, se divorciando. O que você tem essa… Você acha isso? Você pensa que o casamento tá, assim, em declínio? A instituição… a instituição do casamento. O que você pensa? Eu acho que assim, primeiro, obviamente que tem mais número de divórcio hoje em dia. Porque antes as pessoas não tinham essa possibilidade. Exato. Principalmente a mulher. Então, anos atrás, né… A gente vê essas pesquisas, nunca antes houveram tantos divórcios. Mas é por causa disso, na verdade. Essas pesquisas, né, são meio falhas, assim, nesse sentido. Porque hoje em dia, realmente, né, de anos pra cá, no Brasil é super recente a lei do divórcio. Então, assim, antes realmente as mulheres não poderiam sair. E até eram, assim, extremamente julgadas, né? Não existia um julgamento, assim, você casava, era pra vida, né? Eu acho que então mudou muito o conceito de casamento. Sim. E eu acho muito legal falar sobre isso, porque tem um autor que eu gosto muito, que chama Eli Finkel. Que ele escreveu um livro que chama The All or Nothing Marriage. Que, gente, esse livro é fenomenal. Você já me indicou esse livro, eu tenho que ler. Ele só tem em inglês, inclusive eu li quando eu casei. Porque eu falei, nossa, né, eu gosto de ler, assim, momentos da minha vida. Assim, eu casei… Deixa eu me preparar. Deixa eu me preparar emocionalmente. E esse livro é muito legal, porque eu gosto muito dessa história, de história mesmo. Pra entender o comportamento, eu acho que a gente entendendo a história, eu acho que faz muito mais sentido. Muito. E nesse livro, ele fala que tiveram mais ou menos 3 momentos aí diferentes do casamento. Na era pré-industrial, que as pessoas moravam em sítios, enfim, né? Era rural, né? Era mais rural. Era o casamento pragmático. Então, as pessoas casavam porque, primeiro, segurança. Principalmente na mulher, o homem provia essa segurança pra mulher. Quando você tinha muitos filhos, os filhos ajudavam financeiramente. Então, quanto mais filhos você tivesse, mais gente pra ajudar. Então, era uma coisa muito pragmática ali. Juntou, sabe? Não tinha essa questão do romance. Não, era tipo, tá, conheceu e vamos se juntar pra gente se proteger e pra gente ter filhos, né? Porque sempre teve essa questão religiosa dos filhos no casamento, enfim, não vamos entrar nisso. Mas era uma questão pragmática mesmo. Tá? E se você gostasse da pessoa, e se desse certo, maravilhoso. Legal, mas, tipo, não assim, era um requisito. Não era necessário. Não era nem um pouco necessário. As pessoas não pensavam muito nisso. Depois, com a industrialização, né? E as pessoas morando mais em cidades, surgiu um casamento romântico, tá? Principalmente, e foi uma época muito dos gender roles, né? Dos papéis de gênero muito separados. Então, era assim, aquela ideia do homem que sai de casa, trabalhar, provedor. E a mulher que fica cuida em casa, dos filhos. Cuidando da casa, dos filhos, enfim. E nessa época, teve muito a ascensão do amor romântico. Principalmente por causa da TV também. Porque ali tinha TV, e daí tinha os filmes, né? Aquela golden era lá de Hollywood. Então, surgiu esse amor romântico, tá? Esse casamento romântico. O que aconteceu com esse casamento romântico? As pessoas ficaram cansadas dos gender roles, dos papéis de gênero, principalmente as mulheres. Entendeu? Que era tudo muito fixo, né? E as pessoas viram que aquilo não fazia tanto sentido. Então, com essa libertação da mulher nos anos 60 ali, a pílula anticoncepcional também, né? O casamento mudou. Então, e também, o que aconteceu ali a partir dos anos 60 é muito legal do ponto de vista psicológico, né? Acho que as psicólogas aí que estão vendo, ouvindo a gente, até podem me ajudar melhor. Tipo, sim, gente, ajudem, a gente ama esse assunto. Porque eu apenas li, né? Eu tô falando que eu li o que eu entendi, enfim. Mas teve uma valorização muito maior do eu.
uma coisa humanista mesmo, de você melhorar, de você ser sua melhor versão. Então, esse eu, né, foi uma coisa que foi muito valorizada ali a partir dos anos 60, 70. As pessoas estão querendo se melhorar como pessoa, sabe? E elas querem isso dentro do casamento. Então, de um casamento que era pragmático, depois era apenas romântico. E nesse casamento romântico, a pessoa não via o parceiro ali como um melhor amigo, tá? Como uma pessoa que ia contar tudo pro seu marido, tal. As mulheres, elas tinham muito contato com outras mulheres, né? Elas viviam muito, tipo, conversando nesse ambiente feminino doméstico. Tinham muitas amigas, muitas mulheres. E o marido tinha muito essa questão romântica mesmo. Mas ela não via o marido como melhor amigo, como confidente, como uma pessoa que vai fazer ela ser um ser humano melhor. Essa coisa que a gente tem hoje em dia… Se você vê qualquer pessoa, sei lá, aqueles votos. Você não fez votos, eu não fiz votos, né? O Beto, tipo, falou que não ia falar de Não, eu jeito também nenhum. não falei que eu não ia falar de jeito nenhum. Gente, eu falaria, mas assim, o marido ele falou: não, pelo amor de Deus, eu faço eu e você. Mas enfim, se a gente vê uns votos hoje em dia, é uma coisa assim: nossa, eu prometo que eu vou ser sua melhor amiga, confidente. A melhor mãe dos seus filhos. Vamos ter um romance de aventuras. Além disso, eu vou ajudar você a ser uma pessoa melhor. Muita gente fala isso, né? Esse ajudar você a ser uma pessoa melhor é uma coisa muito nova na construção do casamento. Tipo, nunca isso existiu antes. Antes era a própria pessoa, né? Isso tava assim, você mesma faria a sua vida melhor. Você não colocava isso no outro, né? Pro outro fazer a sua vida ficar melhor. Antes, desde que as pessoas nem acho que as pensavam pessoas muito nem em ser uma pensavam. pessoa melhor. Assim, sabe? Não tinha esse enfoque até dos livros de autoajuda, tipo, melhore, seja a sua melhor versão. Isso não era muito falado muito antes. recente. Isso é muito recente. E hoje em dia, você pensa, quantas coisas a gente tá pedindo de uma pessoa só. O que antes várias pessoas davam pra você, você tá depositando tudo Em uma pessoa em só. uma pessoa só. Então imagina o tanto de expectativas que você tem quando você casa. É muita. É uma É muita. expectativa. Você entendeu? Isso que é muito legal entender. Porque é uma expectativa que nunca antes na história humana existiu em cima do casamento. E na verdade, é impossível, né? Uma pessoa te dar tudo isso. Exato. Assim, e daí o que eles falam, né? Que o Eli Finkel fala ele faz toda essa pesquisa sobre casamento. E ele fala que hoje em dia, os casamentos medianos, o casamento médio, assim… Normais. Normais. Ele é pior do que um casamento médio, assim, da época dos nossos avós. E talvez até dos nossos pais, dependendo da idade dos pais. Tá? Mas um casamento considerado muito bom é muito melhor do que um casamento bom na época dos nossos avós, dos nossos pais. Por quê? Porque hoje as expectativas estão tão altas que se você conseguir suprir essas expectativas, então, tipo, você tá no Olimpo. Entendeu? Não, perfeição. Então, é isso que acontece também. E as pessoas também, eu acho que tem mais divórcio, tudo, porque as pessoas também têm outras possibilidades. A mulher tem outras possibilidades. E a gente quer muita coisa. As expectativas estão muito altas. Porque antes a expectativa era simplesmente: nossa, eu quero um cara ali que vai me dar filho e vai me dar segurança. Então, imagina, não era tão Ponto. difícil. Não. Sabe? Depois era: nossa, eu quero um cara que vai ser ali um provedor, porque era o papel do homem, e que vai ter um romance ali comigo. Entendeu? Então, também não era tanto assim. E hoje em dia, além de dar segurança, dar o status social… Porque, né, o casamento é um status social ainda hoje em dia. Dá essa questão dos filhos também, né? Que muita gente leva em consideração também. O romance, ainda a pessoa quer que seja o melhor amigo. E ajude a crescer como pessoa, seja o parceiro. Enfim, então é muita coisa pra uma pessoa só, sabe? E hoje também, você até tocou um pouco nesse assunto, nessa questão da família nuclear, né? Mas eu acho que também nunca antes teve tão forte essa coisa de tipo assim, não, a nossa família sou eu e meu marido. E nada mais. Isso nunca existiu na história também. Nunca existiu na história, né? Porque antes, a vida era em comunidade. Então, normalmente, sei lá, os pais moravam juntos, os sogros também, todo mundo junto ali. Todo mundo se ajudava. Cunhados. Tipo assim, todo mundo se ajudava ali, todo mundo participava, né, da vida, assim, ajudando como um todo. E hoje em dia, não. Hoje em dia, é muito essa coisa assim, você casa… Não, agora a minha nova família sou eu e meu marido. Tá, a gente coloca um círculo ali em volta… né? E se isola, assim. Então, é tudo ali. E isso, eu acho que é muito complicado, né? Então, e são muitas expectativas
pra uma pessoa só. E a gente não se dá conta. Você entendeu? E acho que assim, a gente tá contando toda essa história, eu achei tão interessante contar, porque a gente não se dá conta disso. A gente não para pra pensar. Não. A gente acha que, tipo, e essa pessoa. Não, essa pessoa é obrigada a me dar isso. É obrigada. É obrigatório. É Porque, obrigatório. assim, Como se você tivesse assinado ali mesmo um negócio. Não, eu prometo, vai ser assim. ainda mais pessoas, como as pessoas estão casando mais tarde hoje em dia, então você imagina, nossa, eu esperei tudo isso. Eu já tive um monte de relacionamento frustrado. Pra ficar sofrendo. E assim, eu quero. E daí agora que eu achei. Agora eu quero tudo. Agora eu não. quero tudo. E eu mereço tudo. Eu mereço, eu mereço. E eu acho que assim, a gente realmente. Não é pra falar, nossa, não tem expectativa. E a gente não tá falando aqui, gente. A gente vai dar algumas dicas. E eu quero fazer esse disclaimer: que a gente não tá falando pra você aceitar coisas ruins. A gente não vai falar Não, aqui. relacionamentos abusivos, gente, pelo amor de Deus. De Isso você é totalmente outra história. A gente tá falando de relacionamentos normais, considerados normais. Um casamento normal. Mas tá? que às Um vezes relacionamento. estão ali, tem algum ponto que não tá o esperado. Com todas as suas dificuldades, né? Isso. A gente vai focar mais nisso aqui, dar dicas em relação a isso, né? Obviamente. Mas eu acho que isso é um problema, Nana, você esperar tanto de uma pessoa só. E talvez seja mais inteligente, uma dica pra você ter um casamento mais saudável, que eu acho que é uma coisa que eu faço muito, e que a Mariana faz muito, justamente que a gente conversa muito sobre isso, é diluir essas expectativas, não numa pessoa só, mas em outras pessoas. Eu acho que você ter o seu tempo sozinha. O marido ter seu tempo sozinho. Então, assim, um gosta, sei lá, de jogar tênis, outro gosta de jogar futebol. Pronto. Cada um vai pra um lado. É super importante fazer coisas juntos. Super legal, realmente. Só que eu acho que tem essa coisa também. Acho que a gente tem que nutrir esses hábitos que a gente vai fazer sozinha. Sei lá, assiste uma série que só você goste, entendeu? Não necessariamente você precisa assistir tudo junto, por exemplo. Eu acho super importante isso. E essa foi uma mentira que Hollywood contou pra gente, das almas gêmeas. E as almas gêmeas, a gente tem isso. Que primeiro, né, a alma gêmea acontece com esse amor à primeira vista. Por isso que as pessoas ficam chocadas quando eu falo que eu e o Beto, a gente teve, além de a gente ter se apaixonado tudo, teve uma decisão racional. Então, e que é tudo muito fácil, que a gente não precisa se esforçar pra nada, porque, né, é o amor da vida, então é a alma gêmea. Então é uma coisa assim, os deuses ali, Deus escreveu e tá, você não precisa se esforçar. Então tem essa coisa também, muito dos filmes, que eu acho que tá rompendo um pouco. Mas e também de que pra você ter um relacionamento completo, vocês precisam dar match em tudo. Então, vocês precisam ter os mesmos gostos, precisa ser seu melhor amigo em tudo. Vocês precisam, né, fazer tudo juntos. Senão a gente tá distante e tal. E não é assim. Nossa, mas ele tá, sei lá, eu tô querendo mais sair com as minhas amigas, porque eu não tô querendo mais muito sair com ele. Você já fica, tipo, com uma pulga atrás da orelha. Tem alguma coisa acontecendo. Porque eu não tô querendo ficar com ele, não é normal isso. Mas eu acho também que outra coisa muito legal de se pensar é que, assim, em todos os nossos relacionamentos, acho que existe sentimentos antagônicos, sabe? Eu acho que é possível você amar uma pessoa e às vezes odiar. Ou querer muito ficar com ela, querer muito a companhia dela e às vezes não querer. Eu acho que a gente tem que normalizar isso, é normal. Em tudo na nossa vida, em todos os relacionamentos, até tipo com filho, enfim. A gente não querer a gente ter 24 horas por dia o mesmo relacionamento. O mesmo sentimento. É o mesmo sentimento, exato. Então assim, não, eu tenho… Gente, se eu casei, eu tenho que amar. Como assim? Eu não tô… Essa semana, eu não tô sentindo ali. Esse meio… tá meio estranho. Cadê a química? Cadê… Mas vamos normalizar isso. Eu acho que é uma coisa normal, né? Você pode amar, gostar e não gostar. Eu acho que é normal também passarmos por fases. Então, Não, total. Esse Eli Finkel, ele fala isso, tá? Então, ele explicou toda essa questão do relacionamento, então, das fases e tal. Onde ele fala, e agora, né? A gente tem todas essas expectativas. E o que fazer em relação a isso? E o que ele fala é que, assim, não é pra você… Nossa, então eu não tenho expectativa nenhuma. Não é isso. É pra você conseguir recalibrar as expectativas. Então, existem fases na sua vida, porque pra você suprir todas as expectativas, primeiro precisa de empenho. Então você precisa trabalhar para o casamento. Entendeu? Então você precisa passar tempo com a pessoa, você precisa conversar, você precisa entender o que tá acontecendo ali, você precisa, assim, se empenhar bastante pro relacionamento. E tem fases da vida que a gente não consegue se empenhar tanto para o relacionamento, porque a gente tá empenhado em outras coisas. Então vão ter fases do seu relacionamento que, por exemplo, seu marido tá muito empenhado no trabalho, você tá muito empenhada no trabalho, e são fases. E às vezes você vai ter que falar, então, nessa fase… Tudo bem, eu tenho que aceitar isso. Tipo, eu tenho que aceitar que talvez a gente não esteja tão conectado assim.
mas é uma fase. Entendeu? E conversar e tudo, mas entender essas fases também. Por exemplo, quando a gente depois pode fazer um episódio só sobre depois que tem filhos, né? Casamento depois que tem filhos. Então, é uma fase também que talvez os dois tenham que abaixar um pouco as expectativas. Nossa, nessa fase, pós-parto, primeiro ano do filho, né? É uma fase que talvez a gente, como casal, como a química, como a paixão, não vai estar no mesmo nível anterior. Porque não dá pra gente investir tanto no relacionamento quanto antes. Mas é uma fase, né? Dá pra mudar, sabe? Eu acho que não é uma coisa estática. Então, ele fala muito isso sobre a gente tentar entender essas fases do relacionamento. E dar um respiro, né? E não é porque tá passando por uma fase diferente que o seu relacionamento tá fadado ao fracasso. Às vezes só tem que recalibrar a rota. A gente fala muito disso no podcast. Eu acho que, tipo, é a chave da vida. É a chave da vida, gente. É isso. Você aprender a recalibrar um pouco a rota, sabe? E outra autora que eu indiquei pra Nana. Ai, não, gente. Não, gente, sério. ela é tudo. Não, eu tô amando ela num nível que eu pesquisei quanto custa uma sessão de terapia com Eu não ela. tinha chegado nesse nível. Eu pesquisei no Google, gente. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Ela chama Esther Perel. Ela é uma terapeuta belga. Terapeuta, ela é especialista em terapia de casais. E ela tem um livro muito bom que chama Sexo no Cativeiro. Inclusive, é por causa dela que eu conheci esse autor. Ele Porque ela fala, ela né, menciona sobre ele. o estudo dele. E ela fala isso. Ela fala que o problema dos relacionamentos é porque a gente quer tudo em uma pessoa só. E que isso é impossível. Que são coisas antagônicas. Você quer se sentir desejada, mas ao mesmo tempo você quer… O mistério. Não, você quer se sentir desejada e você quer mistério. Mas ao mesmo tempo, você quer romance, você quer familiaridade e você quer segurança. Então, tipo, como que você vai ter segurança e mistério? São antagônicos. Só que você acha que… E você precisa, tipo, ter um mental pra conseguir trabalhar com essas nuances diferentes. Você consegue ter tudo isso, mas assim, precisa ter um trabalho mental pra isso. Não é tão fácil. Sim. E dela fala sobre isso. E ela fala muito de um assunto que eu acho interessante. É a diferença de amor e desejo. Que é uma coisa que no casamento, muitas pessoas têm esse medo, né? Ah, eu vou casar e o casamento vai ficar na mesmice. Vamos cair na rotina. E é o que acontece, porque o amor, né, quando a gente tá no começo de um relacionamento, é aquela coisa da paixão e tal. Novidade, né? E o amor, ele prospera na segurança. Então a gente sentir aquela coisa de família, que você pode contar com a pessoa, que é a sua segurança, que é seu porto seguro. Isso é um sentimento de amor, de família, né? Já o desejo, ele nasce do quê? Do inesperado. Da novidade. Então, da aventura. E a aventura não tem segurança na aventura. E como trazer isso para o seu relacionamento? Essa é a chave. Daí, assim… Não, você quer uma coisa, você quer outra. E as duas coisas não batem, né? E é isso, você tem que se esforçar. Porque o amor, a segurança, é mais fácil quando você tá num relacionamento. Então, assim, pra trazer esse outro lado, que vem o desejo… Você tem que dar uma esforçadinha ali. Não é uma coisa tão simples quanto as pessoas acham. E algumas dicas que ela dá, que eu acho bem legal… É justamente isso que você falou. Você manter esse… Não ser só você e o marido, assim, sabe? Ser, tipo, a mesma pessoa. Você manter a sua identidade pra ter um arzinho de mistério. Quando ela fez uma pesquisa, a Esther, ela viaja ao redor do mundo e tal. E ela fez uma pesquisa. E ela fala, o que mais te deixa, assim, desejando sua parceira? Não só sexualmente, mas assim, sabe? Tipo, nossa… Como ela é demais. Como ela é, sabe, aquele tipo, sentimento de admiração aquele também. sentimento… Não, mas não uma admiração, tipo, nossa, que paizão. Tipo, nossa, como homem, como mulher. Quando você sente isso? Porque é isso que traz o desejo, sabe? E a resposta é, número 1, quando a pessoa vai viajar. Quando a pessoa fica um tempo longe. Porque essa distância traz… Então, assim, a proximidade traz o amor. E a distância, ela traz essa saudade, traz esse desejo. E a segunda resposta, que eu achei muito legal. Porque, assim, não é todo mundo, né? Tipo, ah, tchau, gente, então eu vou viajar. Né? Quem não trabalha com isso, é, tipo, difícil, né? É óbvio, sei lá, você tem filho e tudo. Mas, outra coisa que ela falou que eu acho muito legal… Eu acho que é possível de você fazer… Até no dia a dia, assim, de alguma maneira… É a pessoa olhar pra você, pro parceiro…
com os olhos dos outros. Então, assim, por exemplo, quando você tá fazendo uma coisa… Sei lá, quando você joga tênis, é seu hobby jogar tênis. Um dia seu marido te vê, tipo, jogando tênis e você é boa nisso. Você tá empenhada nisso. Você, tipo, nossa, sabe? Você tá ali naquele momento. Isso é uma coisa que traz um, tipo, nossa… Sabe? Até no trabalho. Sei lá, esses dias, tipo, eu levei o Beto comigo pra um trabalho. E daí eu falei, ele ficou lá me vendo dele. Nossa, tipo, que legal. Você é boa mesmo. Você é boa, sabe? Nossa, e eu vi que teve ali um plus ali, sabe? Não vê naquela mesmice da casa, da rotina. Então, a pessoa te vê com os olhos dos outros. Ou às vezes até você tá com seus amigos, com alguém. E você tá conversando com outra pessoa. Não é gente, não é pra fazer ciúmes com outro homem, não é nada disso. Não. Mas assim, contando uma história legal. Sim. Pode ser isso, pode assim, nossa, você contando uma história legal. Tipo, contando de um livro que você leu com paixão pra outra pessoa. Ou até pra ele. Sabe assim, uma coisa que a pessoa te vê com outros olhos? Isso traz essa coisa meio de enigma, meio que de mistério. E por isso que é tão importante a gente cultivar. E como mulheres, eu acho que a gente não faz muito isso. Acho que os homens são muito melhores nisso. Em cultivar hobbies. Você ter hobbies seus. O que você gosta de fazer? Sabe? Às vezes a pessoa… ela te… Né? Um esporte que você gosta. Sei lá, eu gosto de corrida. Tipo, sabe? Isso tudo é um afrodisíaco sem a gente perceber, sabia? Não, muito interessante. E é mesmo. Eu acho super. Eu tô aqui pensando, assim. E eu também, assim, quando eu vejo o Lipe fazendo alguma coisa que eu sei que só ele é bom, sabe? Que ele… Não sei, traz isso mesmo. É muito interessante, né? E é uma coisa que a gente não pensa. E não é uma coisa tão difícil assim, mas a gente tem que cultivar. Entendeu? E às vezes a mulher, eu acho que a gente esquece disso. Eu acho que o homem, ele é melhor nisso naturalmente. Não porque ele tá pensando, vou melhorar o relacionamento. Não. Mas assim, ele naturalmente, tipo, consegue se libertar um pouco mais, ter mais hobbies, continuar com algumas amizades. Às vezes a mulher, depois que casa, se fecha completamente, não tem mais amigas. Então, esses momentos são super importantes pro fortalecimento do casal, esses momentos separados. E também unidos, assim, a gente tirar um tempo pra sair só com o seu marido. Mesmo com o filho, sabe? Isso é uma coisa que, às vezes, cria polêmica quando eu falo tudo. Mas eu acho assim, sabe? Eu sempre, mesmo depois que eu tive filhos… Óbvio, gente, que a minha prioridade sempre… foi o Matheus, ainda mais depois que você, né, no começo e tudo. Não tem como ser outra coisa. Mas eu também achava importante priorizar meu casamento. Então, assim, eu sempre tentei sair uma vez por semana, eu e o Beto, pra sair um pouco daquela rotina ali de me ver só ali como mãe. Então, assim, ele me vê arrumada, me vê mulher. E eu acho que, inclusive, isso… Já que a gente tá, né, e muitas mulheres pensam, não, porque eu tô priorizando o filho. Mas, comprovadamente, você ter um relacionamento bom ajuda muito o seu filho. O seu filho. É assim, gente… O seu filho vai ser mais feliz se o seu relacionamento for melhor. Então, os estudos comprovam isso, né? Eu que tô falando e tal. Assim, se você tem… Óbvio que eu não tô falando pra ninguém ficar num relacionamento que não tá bem e tal. Só pro filho ficar mais feliz. Não, mas se você tem um relacionamento Não, a gente tá falando de um relacionamento feliz. E se você constrói isso, se você luta por esse relacionamento… A chance do seu filho ser mais feliz e ter vários outros benefícios é grande. Então, assim, você fazendo um esforço para o seu relacionamento… Também é uma forma de você ajudar seu filho. Eu acredito muito nisso. Então, assim… E pra você também. E pro relacionamento, pra você se sentir mulher. Pra ele te ver, sabe? Então, eu senti, assim, que… Por exemplo, naquela coisa do pós-parto. Eu lá, né? A gente… Amamentação, aquela coisa… Nossa, tal, zero glamour. Meu, uma vez, Humilhação. né? Entre as mamadas e lá, eu cronometrava. Eu saía mesmo que fosse 1 horinha com o Beto. Me arrumava. Passava, tipo, a semana inteira pensando no meu look. Que era uma coisa gostosa pra mim também, tipo assim. A gente sente falta, né, disso Mas assim, também. é uma construção. Olha, mas assim, não era uma coisa… E se me perguntasse, podia falar assim… o que você prefere? Sair? Ou você prefere, ficar em casa dormindo, deitada, sem se arrumar… Que você tá cansada. E assim, poderia ser que eu preferisse ficar em casa, sendo bem sincera. Por causa do cansaço e tal. Mas eu queria continuar ali, manter um pouquinho a Luísa mulher. Eu queria manter ali o meu relacionamento. Mesmo que fosse, gente, o dia tem 24 horas. Então, eu não sei fazer as contas. Mas era assim, era 1 hora na semana. Então, imagina quantas horas eu tava me dedicando ao filho. E era 1 hora da semana inteira, 1h30 ali, que eu tava dedicando 100% ao marido. Então, assim, era nada, mas que pro relacionamento, e talvez pra ele, era bastante. Então, eu acho que às vezes é um esforço que a gente tem que fazer também, sabe? Eu acho que relacionamento não só de marido e mulher, mas eu acho que todos precisam de muito, muito esforço. E é o que as pessoas às vezes não levam em consideração.
Não, essa coisa também do pós-parto, eu também sempre valorizei muito meu momento com o Lipe. Eu acho também, às vezes a gente também tem que olhar as coisas sob outra perspectiva, sabe? Eu até pensei aqui num exemplo. Depois que eu tive o Máximo, sim, eu passei, né? Eu fiquei bem abalada emocionalmente e tal. E é claro, quando o Lipe sugeria, ai, vamos sair, tipo, vamos… Não é que ele tava falando pra gente ir pra balada, vamos jantar fora e tal. E eu, assim, acabada. E assim, às vezes eu até pensava, ele tá falando isso porque, tipo, ele não amamenta, né? Porque a carga é muito mais em mim, claro. Né? Sempre mais na mulher. E… Só que assim, depois eu comecei a enxergar aquilo. Nossa, ele tá se esforçando. Ele quer ficar comigo. Então, assim, eu acho também que às vezes a gente tem que tentar ver de um outro, sabe, o outro lado também. Ver o lado positivo. Você pode ali na hora, né, do estresse, pensar. Nossa, realmente. que folgado. Folgado. Tipo, ele não tá vendo que eu tô aqui, acabada, super cansada e tal. E ele pensando em sair. Ele pensando em sair, como assim, sabe? Não tá pensando em mim. Não, na verdade, ele tá pensando em você, né? Ele tá pensando em vocês dois. Então, também… Da maneira dele. Da maneira dele. Mas também, tipo, vamos valorizar isso, sabe? É que eu acho que no casal, por exemplo, muitas vezes as duas pessoas querem a mesma coisa, só que elas falam de maneira diferente e ninguém tá disposto ali a ouvir o outro. Então, por exemplo, eu vejo muitas mulheres reclamando, né, com razão, tá? Nossa, eu tô aqui, por exemplo, no pós-parto, né? Ou depois teve filho. Nossa, eu tô aqui o dia inteiro, acabada, Não, tal. com razão. Não. 100%. E meu marido, eu só queria que ele me ajudasse. E ele só pensa em sair. Ele quer que a gente jante fora. Ele quer, sei lá, que a gente fique assistindo um filme. Como assim? Tal. Mas você tá entendendo que o que você quer, na verdade, é proximidade. Porque no fundo, você não quer só um ajudante, certo? Se você achar que o seu relacionamento vale a pena. Eu acho que você não quer simplesmente uma pessoa pra te ajudar com o seu filho, né? Eu acho que além disso, você quer essa proximidade, esse amor, esse companheirismo. E ele te chamando pra, tipo, assistir um filme é a maneira dele demonstrar que ele também quer, ele também sente falta de você, ele também quer esse companheirismo. Mas assim, os dois não estão falando a mesma língua. Então talvez um ceder para um lado e o outro também ceder pro outro. Mesmo que eu tô de mulher, eu acho que a gente tem razão. E os homens são várias… mulher 100% aqui, tá? 100%. E eu acho que eles são muito insensíveis em alguns momentos, assim. Muito, Mas assim, se é um relacionamento que vale a pena, que você sente que ele te ama e você ama ele também… Eu acho que a gente tem que, assim, às vezes não ser tão, tipo, porco-espinho, sabe? E ser um pouco… Nossa, amor, eu tô percebendo que você quer ter um momento comigo. Eu também tô morrendo de saudade de você. Pra eu estar mais disponível pra você, eu queria muito que você me ajudasse mais. Se você não souber como, eu posso te ajudar, que às vezes você fica inseguro com o bebê. Então, se você não souber, não conseguir pedir ajuda, eu tô aqui. Sabe assim, eu percebo que as pessoas são muito reativas no relacionamento. Então, eu acho que você baixar, mesmo que você tenha razão, tá? Nesse caso, eu acho que a mulher total tem razão. Mas talvez essa mudança, essa inteligência emocional, um pouco de você falar de outra maneira, eu acho que a chance do homem entender o que você tá querendo e vocês serem mais felizes, gente, assim, é tão maior e não é tão difícil, sabe? E tem outra coisa também, a gente tá falando sobre, né, casamento no pós-parto, né, essa fase tão complicada. A gente até pode fazer, eu acho que um episódio sobre casamento com filhos. Eu acho que vai ser bem interessante. Casamento depois dos filhos. Mas eu acho também que você viver assim, nessa coisa, tipo, só culpando e tal. Você é um rancor também que você fica com a pessoa. E é muito difícil tirar isso, sabe? E eu acho que isso afeta muito, muito mesmo. Então, é interessante. Eu acho que, assim… no geral, o casamento é isso. É você ceder. É você se adaptar. Né? Muito mais do que você mudar, é você se adaptar. E é você aceitar, né, algumas coisas ali e ter esse balanço. Aceitar que tudo não terei, talvez. Pode ser que você tire a sorte grande e você case com o seu melhor amigo. Que tem uma paixão avassaladora ao mesmo tempo que te dá segurança. Que, enfim, pode ser que te faça ser a melhor pessoa do mundo. Que ele te ajude a ser sua melhor versão. Ou pode ser que não. E que talvez você tenha que achar isso em outras pessoas. Então, tem até… A Esther falou uma coisa muito, muito legal. Que eu li, ela falou assim, que essa coisa de o seu marido, mulher, enfim, tem que ser o seu melhor amigo. A gente tem muito essa coisa, né? Ele não tá sendo meu amigo. Eu tô achando que a gente tá perdendo isso e tal.
E assim, isso não existia antes, né? Você não tinha essa necessidade do seu marido ser também seu melhor amigo. Então, assim, eu acho que às vezes não é. Às vezes você vai ter isso, essa relação de amizade com outras pessoas. Você Vai ter tem uma ali melhor suas amiga. amigas, né? Suas melhores amigas. Não é aquela coisa, ai, não, você tem que. Ai, ele tem que estar aberto, eu tenho que contar tudo pra ele tem que contar tudo pra mim. Não necessariamente. Se você pensar bem, é uma coisa muito surreal também. E pode ser que ele seja seu melhor amigo, ótimo, maravilhoso, se você Isso é uma tiver essa construção amizade. social Só que é uma também. construção social, assim, que, né, nunca existiu antes, na verdade. A gente tem. Então, assim, é melhor pai, melhor amigo. Assim, gente, é uma infinidade de coisas, Paixão né? avassaladora, Paixão avassaladora. 365 dias. Não, tipo, mistério, tal. E ao mesmo tempo estabilidade. Gente, não dá. Não E às dá. vezes, por exemplo, eu vejo, eu com o Beto, eu acho que a gente tem um relacionamento ótimo. Eu acho que a gente é um super casal, de verdade. Eu acho que a gente é top. Mas muitas vezes tem coisas que eu não quero falar pra ele. Que eu prefiro falar pra minha irmã, que eu prefiro falar com a Mana, por exemplo. E tem várias coisas na vida que eu não quero fazer com ele. Meu sonho é escalar o Everest. Não escalar até o topo, tá, gente? Ir até o campo base do Everest. E eu nunca na minha vida quero ir com o Beto. Zero. Tipo, você sabe que é zero. Ele nem é a cara dele. E não me atinge, não me faz mal. Que eu tenho uma amiga maravilhosa, a Mana, que foi sem mim, né? Meio que me traiu, mas eu vou perdoar, porque relacionamento é isso, a gente perdoa. Mas que ela vai me satisfazer nesse sentido. Eu não vou me sentir assim, nossa, o Beto não quis ir comigo. Eu gosto de fazer viagens mais diferentes. Eu gosto de, sabe, comer comida E o de Beto rua. gosta daquela coisa mais, né? Aquelas viagens mais, assim… Tradicionais. enfim. E tal. Só que assim, eu não sou infeliz por causa disso. Eu acho que tem muito também essa coisa que a gente sonha. Eu tenho que casar com a minha alma gêmea. Então, a gente tem que gostar das mesmas coisas. Às vezes, você até vê, assim, um casal. Você fala, gente, mas não tem nada a ver ali, né? Como que pode? Como eles podem ter casado? Mas, na verdade, assim, eu acho que daí a pessoa, sei lá, recorre a outra… Né, e como você falou, o Beto não gosta de viagens exóticas. O Beto, acho que nunca leu um livro. Eu amo, eu leio 3 O livros Lipe por também mês. não lê. E, tipo assim, tudo bem, Eu sabe? converso com a minha irmã, eu converso com as minhas amigas. As nossas conversas sobre livros e tal, a gente conversa… Eu converso com você conversa comigo e Mas pronto, ao mesmo tá tempo, tudo assim, certo. acho que nossos valores são parecidos. Sim. Então, acho que isso ajuda muito no casamento, ainda mais na criação de filhos. Que eu acho que quando a gente é muito diferente de valores, as coisas ficam muito complicadas na criação dos filhos, principalmente, se você pensa em ter filhos. Daí eu acho que as coisas começam a complicar. Sim. Mas o resto, eu acho que é muito construção social e que eu acho que você pode se bastar com outras pessoas e isso pode tornar um relacionamento mais interessante, mais leve. E não é por causa disso que você vai ter um relacionamento menos especial e menos importante, sabe? Com certeza, com certeza. Luli, então, a gente bateu um super papo aqui sobre gente, eu amei. casamento. Tô pensando aqui se a gente falou tudo. A gente falou tudo. Acho que a gente falou tudo. Né? E vamos pros quadros agora? Vamos pros quadros. Qual quadro você quer falar primeiro, Nana? É De Repente Geek, né? Então tá. De Repente Geek, gente. Então, a gente dá dicas, né, de livros, séries, enfim. Dá uma dica aí. Qual a sua dica de hoje? Gente, eu vou dar uma dica. Eu queria dar… Bom, eu já dei as dicas dos livros da Esther Perel, que é maravilhosa. Sexo no Cativeiro. É incrível. Leiam esse livro. Assim, leiam tudo dela. Coloca no Google, no YouTube. Não, tem YouTube. Ela foi no… TED Talk, tem um TED Talk. A gente vai colocar. O TED Talk dela é maravilhoso. O TED Talk dela é maravilhoso. Sério, muda vidas. Assim, real. Muda vidas. A gente vai colocar o link pra vocês. E ela tem vários podcasts, né? Ela tem um que é bem legal, que ela grava… Sessões de terapia. Que chama Where Should We Begin? É demais. Eu fico ouvindo, assim. É muito legal, obcecada. gente. Obcecada. Só que eu queria dar dica de um seriado da Netflix que chama Beef. Que chama Treta. Em português. E é muito, muito Eu bom. ouvi falar super bem. Vocês podem não dar nada quando você vê. Porque quando eu falei pro Beto, por exemplo… Tá, nosso gosto em seriado é tipo… Tá, daí eu falei pro Beto, ele falou… Ah, não, mais um que eu não vou gostar. Eu falei, Beto, vamos. E ele gostou, gente. Olha que beleza, consegui. E porque a história é o seguinte… um homem, eles são todos asiáticos, tá? Descendentes de asiáticos. Se passa nos Estados Unidos, mas o elenco é asiático, tá? E ele tá saindo de uma loja, enfim. E ele quase bate o carro. Uma mulher quase bate carro nele. E ela começa a buzinar muito. E eles começam, tipo, uma perseguição de trânsito. Tipo, briga de trânsito mesmo, sabe? Sem nada grave acontecer e tal. Mas, tipo, uma briga ali que eles causaram na cidade e tal. E a partir dessa briga, vai se tornar, assim, uma obsessão. Um fica obcecado
por meio que destruir a vida do outro. Mas você vai entender por quê. Porque os dois, apesar de serem super diferentes, ele é um imigrante, né? Os pais estão na Coreia, ele perdeu tudo, não tem dinheiro, não tá indo bem no trabalho, enfim. Ele tá com esse problema. Ela já é uma mulher rica, ela tem um negócio que vai muito bem. Mas ela não tem um relacionamento bom com o marido dela. Ela tá cansada porque ela trabalha muito, se esforça muito pra ser a provedora da casa. E não tem tempo com a filha, ela tá exausta. E ela tem que ter essa faceta que tá tudo bem. Então os dois estão meio que explodindo por dentro de maneiras muito diferentes. Que eles são diferentes, mas ao mesmo tempo eles têm essa coisa em comum. E é muito legal, é muito interessante. Nossa, porque amei. É uma premissa, tipo, você fala, nossa, uma briga de trânsito. Daí o Beto falou, que é isso, Luiz? Ela vai mais um seriado diferente. Porque eu gosto de uns seriados meio diferentes que ele fala, sabe? Daí eu falei, nossa, não, mais um que eu vou dormir, pelo amor de Deus. Mas é muito legal, é instigante. E o legal é que os personagens são muito bacanas. Tipo, no começo você odeia ela, você fala, nossa. Mas depois você começa a entender, enfim, vale a pena ver. Acho que são 10 episódios. E o final é surpreendente. Eu não cheguei ainda, mas eu vi spoilers, não. Eu ouvi as pessoas falando que é. E é do Netflix. Netflix. Então, eu tenho uma dica. É uma série, eu já terminei a primeira temporada. Eu sei que vai ter a segunda. Chama The Bear. O Urso. Tá passando no Star Plus aqui no Brasil. E eu achei sensacional. Assim, as atuações são incríveis. É de um chefe, tá? De cozinha. E ele era um chefe super famoso, ganhou 1000 prêmios e tal. E o irmão faleceu. E agora ele começou a trabalhar no restaurante do irmão. Que é um restaurante, assim, super simples e tal. Mas bem tradicional, da cidade de Chicago. Então, ele fica com essa obsessão ali em organizar o restaurante, né? Colocar tudo ali. E a gente não sabe muito bem por quê. No começo, por que ele, né, desistiu de ser um chefe famoso. Mas, assim, mostra muito, muito assim, por trás… Como é complicado essa questão do dia a dia numa cozinha de um restaurante premiado, sabe? Que é uma coisa, assim, muito, muito tensa mesmo. E eu vi, inclusive, várias entrevistas de chefes que falaram que é muito real. Assim, muito mesmo. O que mostra no seriado, sabe? E é super interessante, gente. Eu amei. E, assim, quem gosta de comida, ele faz, tipo, várias coisas muito legais, assim, sabe? E, nossa, dá fome, inclusive. Mas, enfim. Gente, assista esse seriado que dá fome, maravilhoso. Mas enfim, eu assisti com o Lipe amou. E assim, é muito legal, muito mesmo. As atuações são maravilhosas, incríveis. Vamos pro nosso próximo quadro, que é De Repente Fofoqueira. A gente vai falar sobre uma notícia, assim, que, gente, bombou nessa semana. O nosso podcast vai ao ar, na verdade, depois. Então, vai ser um pouquinho atrasado. Mas eu acho que é uma coisa que gera bastante discussão, isso. Super. Que foi o caso da Virgínia e do Evaristo Costa. Gente, eu achei o Evaristo. Uó, Evaristo, assim, uó. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, a Virgínia, que é uma influenciadora muito famosa, gente, quem não sabe, mas enfim. Ela postou um vídeo, né, que… Da filha indo tomar vacina. E daí a filha quis ir com a babá. Quis ir com a babá, tipo, ela tava com ela. E daí ela filmou ali, ela, tipo, pedindo a babá e tal. E ele fez um comentário, assim, ridículo. Eu não vou falar que é infeliz, porque é muito pior que isso. Pra mim, foi ridículo. Falando, mãe é quem cria. Não, Mãe é quem cria. Mãe é quem cria, né? Assim, querendo dizer que, na verdade, tipo, a Virgínia não cria, ela é a babá. Por isso que ela quis ir com a babá. Gente, eu fiquei, assim, absolutamente revoltada com isso. Porque, primeiro, que ele tá falando, sabe? Assim, Primeiro, não julgue uma mãe. Segundo, não julgue uma mãe se você for homem e não sabe o que é ser uma mãe, sabe? Porque, tipo, você não sabe o que é. Segundo, ele não está na família dela e não conhece. Gente, ele não tá na família dela, ele não sabe. E assim, você não sabe o que a pessoa tá passando, sabe? Ela tá ali, você não sabe como ela tá. Ela é uma pessoa super famosa, mas por trás tem 1 milhão de coisas, né? Talvez ela sinta uma maior culpa por ter que trabalhar e deixar a filha com a babá, por exemplo. Então, assim, você não sabe. E outra coisa também pra se pensar. Se tivesse ali o pai, ao invés dela, será que alguém ia falar alguma coisa? Com certeza não. Com certeza não. É. Iam achar, se duvidar, iam achar bonito que o pai tava levando pra tomar vacina.
Exatamente. E sabe o que eu vi? Daí eu fiquei acompanhando essa notícia, né? E eu vi muitas mulheres, inclusive, concordando com ele. Muitas e muitas Não, e muitas eu mães. nem vi. Eu nem vi os comentários, porque eu sabia que ia ter isso e eu fico muito, assim, triste mesmo. Muitas e muitas mães. E eu acho que, assim, não dá pra você julgar nada, gente, com o vídeo. Eu falei, nossa, então, vamos achar que meu sogro é quem cria. Porque, assim, o Matheus, várias vezes, gente, o Matheus tá no meu colo. E, tipo, meu sogro chega, porque ele é apaixonado pelo meu sogro. E ele dá os bracinhos e quer ir com o meu sogro e chora. Mas ele já presenciou isso, Sim. tipo… Não, o Lipe também. O Lipe, ai, gente, eu confundo o Lipe com o meu filho. O Máximo também, já quis ir com a babá, já quis ir com a minha mãe. A Adriana. Não, sim, gente, é normal. A cabeça de uma criança é totalmente imatura. Ele tá, o momento ali, sabe? Não dá pra, assim, zero, para. E sabe o que eu acho, assim, sabe? Tem muito esse papo, né, de terceirização da maternidade e tudo. Mas eu acho que não é ruim você ter uma rede de apoio, sabe? A gente não pode demonizar quem tem uma rede de apoio, seja ela paga ou não, né? E eu com acho certeza. que, né? E se ela escolheu trabalhar, ela é uma menina nova. Eu fico com muita dó dela, de verdade. Ao invés de você admirar, né? Nossa, ela é tão novinha e tal, E é uma pessoa, trabalha um monte. E é uma pessoa que, assim, prioriza a família. Sim, porque eu com sempre certeza. vejo ela se falar assim, nossa, não, né? A menina… Desculpa, e assim, eu aqui julgando… Mas eu acho que seria outra situação que se a gente pensasse… Nossa, a menina tá 24 horas na balada. Todo dia ela tá na balada e tudo. E as filhas ficam com outra pessoa. Daí, às vezes, até tem… Assim, eu acho que não podia ninguém falar. Porque daí é da consciência dela. E daí, né, a relação com o filho dela. Mas eu acho que daí daria até uma dúvida, assim, sabe? Mas a menina claramente trabalha um monte pela família. Tá sempre com a família. Tá viajando com a família. Tá lá, eu acho que fazendo pela família também, entendeu? Às vezes você trabalha pela sua família também. Porque você quer proporcionar um negócio legal pra sua família. E eu acho que isso não pode ser demonizado. Pode não ser o que você considera correto pra sua família. Tipo, nossa, eu não gostaria. Eu prefiro não ter nada disso e focar 100% no meu filho. E ótimo, se funciona pra você, se você é feliz assim, se a sua família funciona assim. Mas eu acho muito complicado você se dar o direito… Olha isso, né? As pessoas se dão o direito de julgar a maternidade dos outros. E eu acho que, assim, hoje em dia, tanta coisa você não pode falar. Tipo, você não pode falar do corpo do outro. Imagina se ele estivesse falando isso do corpo de alguém. Né? Exato. Por exemplo. Nossa, imagina. De jeito nenhum. Entendeu? Né? Então, assim, várias outras coisas. E eu acho muito legal isso. Parabéns. Você realmente não pode falar do corpo do outro. Mas infelizmente, sobre a maternidade… Ainda é campo sem lei. Ainda… Todo mundo pode julgar. Todo mundo pode julgar, todo mundo pode comentar. Gente, vamos tentar mudar isso, pelo amor de Deus, então, sabe? acho que assim, se não funciona pra você… Pode ter coisa que eu não concorde que ela faz. Enfim, nem vem ao caso aqui. Mas assim… Não é… Eu não posso twittar sobre isso, sabe? E pode machucar muito. Muito, exato, Muito. gente. Coitada. É uma coisa que ninguém merece ser julgada dessa forma. Não, e isso não machuca só, ela machuca todas as mães, eu acho. E assim, outra coisa também. Ai, mãe é quem cria. Gente, a criação de uma criança, eu acho que… Né, é um conjunto ali. Então, depois a gente até pode falar mais sobre isso, porque é um tema um pouco polêmico. Mas eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que vamos valorizar também o que as outras pessoas fazem, né? Que bom ali que ela quis ir com a babá, gente. Quer dizer que ela gosta. Não vamos… Gente, a Mariana era viciada na G, que tá trabalhando até hoje em casa. Eu era obcecada pela Geni, que era… Tipo assim, ela fazia tudo, né? Na casa da minha mãe, do meu pai. Enfim, até hoje trabalha lá. Uma pessoa maravilhosa. Ela foi, assim, super participou da minha criação. Muito, porque a mamãe trabalhava. A mamãe trabalhava muito, o meu pai também, né? No episódio, minha mãe contou. E assim, com certeza, várias vezes eu pedi… Eu lembro da Mariana da Geni indo embora, a Mariana chorando, se descabelando. E tipo, ela nem chorava quando minha mãe ia embora. Mas assim, não é por isso que a minha mãe não foi uma boa mãe. Não foi por isso. Assim, é claro que minha mãe que foi responsável pela minha criação, entendeu? Então assim, é uma coisa… Não, tem muito essa coisa. Então, a mãe tem que ficar em casa criando filho. Ainda existe isso. Você não pode deixar o filho com ninguém. Nem um minuto. Nem um minuto. É a mãe que tem que estar lá. 24 horas. Até quando, gente? Sério, a gente falou aqui o casamento, quanto mudou, né? Núcleo familiar, não, mas esse pensamento ainda, desses papéis de gênero super definidos, ainda existe na sociedade, infelizmente. Exatamente. Né? Exatamente.
Bom, vamos conversar bastante pra talvez a gente, né? E de novo, pode ser que você queira isso. E que legal, mas você não tudo bem, Mas, mas não só- justifica só não- você julgar a não outra. julga outra mãe, que isso pode fazer muito mal mentalmente. Tipo, fiquei Muito. morrendo de Eu dó, também fiquei morrendo gente. de Ninguém dó. merece ser massacrada Tadinha. desse tanto. Não, E eu- Evaristo, tipo, mas posso falar, eu velho, amei ainda sério. mais ela. Eu tô, tipo, também. amando ela. Porque eu tô Amando. com, assim, eu, tipo, fofa, sabe? Sim, dá vontade de dar um abraço, né? Dá Não, vontade. gente, Evaristo péssimo, assim. Nossa, pelo amor de Deus. Agora, o nosso último quadro, De Repente, Conselheiro. A gente mudou o nome do quadro porque a gente não é terapeuta, né? Então, é uma coisa mais Apesar assim… de sonharmos em ser… Vocês perceberam, né, nesse episódio. Luísa, principalmente. Gente, eu sonho em tem ser esse terapeuta sonho. de casal. Na juro. verdade, eu sonho em fazer um curso de psicanálise, sabia? É meu sonho também, eu ainda vou conseguir. Eu vou conseguir ir até o campo base do Everest e fazer um curso de enquanto eu faço curso de psicanálise, daí eu vou estar… Nossa, aí pronto. Daí pronto. Eu guardei um dinheiro para uma viagem internacional e não gostaria de ir para um lugar tão clichê, tipo Orlando, Disney. Vocês que já viajaram bastante, onde aconselham ir? Amei. E aí, Nana? Eu já sei o que você vai falar. Não, eu ia falar… Não, eu realmente, gente, Itália, assim… Nossa, amo demais. A Mariana fala italiano, Eu gente, acho parla, que… Nana. Não, não, assim, tem meu coração. Assim, eu acho que a Itália são muitos países num país só, sabe? Acho que tem muita coisa. Mas já que é a sua primeira viagem internacional, eu iria pra Roma, que, gente, é uma cidade cheia de história, sabe? Comida maravilhosa. Comida maravilhosa. Não tem como comer mal. E assim, lá não fica, tipo, 2 dias, 3 dias. Não, tem que ficar, assim, 5 dias lá pra você conhecer tudo mesmo, sabe? Respirar. Nossa, é muita coisa, sabe? História. Gente, é, assim, maravilhosa. Tem uma outra dica também que, assim, foge um pouco desse eixo, né, super turístico, que é uma viagem que eu já fiz 2 vezes, inclusive uma delas foi com você como mãe, que é Budapeste, na Hungria, e Praga, né, Muito República legal, Tcheca. leste Dá europeu. super pra fazer esses 2 destinos, né, na mesma viagem. E, gente, assim, maravilhoso. Tipo, incrível, incrível. É muito legal, só que eu acho que talvez pra primeira viagem, se a pessoa não tem muita familiaridade com viajar, sim, por causa sim. da língua, tipo na Itália, meio que você fala um português, ninguém não te entende, mas são latinos. Eu acho que pode ter uma barreira cultural talvez um pouco maior, mas é uma viagem muito Mas legal. também é bem turístico, Se assim. Eu acho que joga. tudo bem. Eu acho que Se não, joga. depende do que você quer, entendeu? É. Você quer você tá assim procurando uma coisa um pouquinho mais diferente ou tipo, aquele daí vai pra Itália. Mas eu amo leste europeu. Um outro país que eu acho muito legal, gente, é Portugal. Portugal. Portugal, pra muito. primeira viagem, eu acho demais. Porque não tem a barreira da língua. Então, às vezes, na primeira viagem, você tá ainda meio inseguro em relação ao aeroporto. Sabe, essas coisas básicas, tipo hotel. Não sei, né? Você nunca saiu do país. Então, não ter a barreira da língua, não sei se você fala inglês ou não. Mas, enfim, ter essa coisa do português, eu acho que isso ajuda muito. E, ao mesmo tempo que tem uma cultura um pouco parecida, tem uma cultura também diferente. Sim. É um país Comida fácil. maravilhosa. As pessoas são muito solistas. Eu amo os portugueses. Inclusive, a gente tem várias seguidoras portuguesas, inclusive no podcast, ouvindo a gente. Gente, Ai, são gente, maravilhosas. amei. É um povo muito legal. A comida é surreal de boa. Eu acho que tem muita coisa também. Dá pra você ir pra Lisboa, pra Porto, dá pra ir pro Vale do Douro, se gosta de vinho. Então, eu acho o país super legal. Inclusive, eu vou com o Beto. Ai, que pra legal, Portugal. verdade. Vocês vão esse ano, né? E uma coisa mais perto, talvez um país da América Latina. Por exemplo, eu adorei ir pro Atacama. Atacama. Se eu você é ia aventureira. falar. Eu nunca fui, mas nossa, Essa parte aventureira da vida, você pulou. gente, eu pulei assim, não tenho essa veia em Mas mim. Atacama também é perto. Também tem essa coisa da língua, que é espanhol, enfim. Eu acho que é uma viagem legal, mais perto, talvez mais barata, né? Não tem questão do euro. Sim. Então, eu acho bem legal. A própria Argentina, gente, pra Buenos Mendonça. Aires, Mendoza. Eu acho que é bem legal. Sim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Nós adoramos falar Nós sobre amamos. casamento. Amamos. Deem dicas do que vocês querem ver e ouvir nos próximos episódios. A gente tá super aberta também, com temas, né, Nana? E o próximo episódio vai ser bem legal, vai ser bem light, bem Bem engraçado. light. Que a gente fez uns episódios mais profundos, agora a gente vai fazer um episódio bem light, acho que vocês vão gostar também. Um beijo e Beijo, até a gente. próxima. Mua.